Os romances e seu poder inevitável de transformar as nossas vidas para sempre. Aqui no nosso canal, o Para Sempre e a Felicidade Prometida começa muito antes. Toda semana vocês têm acesso a uma leitura que apaixona. Eu sou Camila Abreu. Eu sou Letícia Boaro. E desejamos que vocês sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é um conteúdo exclusivo para os assinantes VIPs aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco da autora Jane Austen, vamos falar um pouco também da história do livro Orgulho e Preconceito e falaremos também sobre o período literário. Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775 na Inglaterra, e seus romances têm como plano de fundo a aristocracia rural inglesa da época em que vivia, ou seja, toda a futilidade do amor que a perseguia. A influência em sua vida começou muito cedo. Com uma família erudita e que possuía uma biblioteca, ela foi influenciada a ler e tivesse acesso à cultura e educação diferente do que as mulheres da época enfrentavam em seus lares. Apesar dos estudos, nunca foi possível identificar o rosto de Jane, a não ser por um desenho da irmã caçula dela. Ela era meio contemporânea, brincadeira, gente. O desenho original é esse aí, ele já foi traduzido várias vezes na tentativa de ficar mais próximo com a realidade dela, de acordo com alguns relatos de vizinhos, mas nunca se chegou a uma conclusão correta. Uma curiosidade é que a Jane Austen de fato nunca se casou. Apesar dos seus temas girarem em torno do amor e as oportunidades serem literalmente batidas na porta dela, ela sempre recusou e seguiu atrás da sua maior paixão, que era a literatura. Bom, toda essa dedicação levou à publicação de apenas 6 romances que têm milhões de exemplares vendidos mundialmente. E algo que é muito interessante de dizer é que desses romances, nenhum deles no ato da publicação teve a assinatura da Jane, o que fez com que ela também se tornasse uma das precursoras do empoderamento feminino da época, porque ela assinava os livros como uma dama, e essa dama se tornou conhecida mundialmente. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Essa frase abre a obra Orgulho e Preconceito, a qual estudaremos a partir de agora. What shall I call you when I'm cross? Mrs. Darcy? No. You may only call me Mrs. Darcy when you are completely and perfectly and incandescently happy. Mrs. Darcy. O enredo de Orgulho e Preconceito gira em torno da família Bennet. Essa história é composta pelo marido, pela mulher e pelas 5 filhas. A história se passa em uma zona rural da Inglaterra no século XIX. Elizabeth Bennet é a segunda filha mais velha e será a protagonista dessa história. Uma jovem bela, orgulhosa de personalidade forte e vanguardista para o seu tempo, Lizzie, como é chamada pelos íntimos, carrega dentro de si inquietações, como as convenções sociais do seu tempo. Sua mãe, ao assistir às opiniões e atitudes da filha, a considera um caso perdido em relação à possibilidade de conseguir um casamento. Vale lembrar que na Inglaterra, durante esse período histórico, o único papel social da mulher era ser mãe e esposa, possuindo qualquer hipótese de ambição profissional. Em termos sociais, as mulheres valiam tão pouco que, em caso de falecimento do patriarca, o patrimônio deixado deveria seguir para o filho, e caso não houvesse, a fortuna seria encaminhada para o homem mais próximo da família. A história do romance se desenrola com a chegada de 2 jovens solteiros afortunados na região, o Mr. Bingley e o Mr. Darcy. A mãe da menina vê nesses rapazes a oportunidade de resolver os problemas da família.
Mr. Bingley é um homem muito sóbrio e distinto, e ele se apaixona por Jenny Bennet, a mais velha das irmãs. Caroline, a irmã do rapaz, mostra-se, porém, contra a relação, devido à classe social da moça. Mr. Bingley se aproxima de Jenny e vai contra a opinião da irmã. No entanto, o jovem subitamente desaparece da cidade, deixando Jenny sem qualquer explicação. O amigo Mr. Darcy, por sua vez, cai nos encantos da irmã Elizabeth, embora, em um primeiro momento, ele se recusa a assumir os sentimentos que tinha por ela, ao saber que ela era de origem humilde. E Elizabeth também, com tudo isso, acha Mr. Darcy um homem arrogante, enfim. A relação entre os dois é, portanto, pautada pelo preconceito, pela atração, pela paixão e pela raiva, um misto de sentimentos completamente discrepantes. Mr. Darcy, no final, toma coragem e pede ela em casamento, porém Elizabeth, contudo, permanece firme nos seus ideais e recusa o pedido, ao enxergar nele um homem prepotente e inescrupuloso. Depois de um tempo, a jovem acaba percebendo que o rapaz tem uma boa índole e admite os seus sentimentos por ele. As coisas mudam, especialmente depois do recebimento de uma carta que Mr. Darcy escreve a ela, justificando as suas atitudes. Após a leitura, Elizabeth consegue ver que há ali um homem de bem. Felizmente, Mr. Darcy reitera o pedido de casamento e Elizabeth finalmente aceita. Vocês devem estar me perguntando, mas o que acontece com a Jenny, a irmã de Elizabeth? Bom, a Jenny também tem um final feliz. O Mr. Bingley, ele retoma a cidade e explica suas motivações para ter ido embora do nada. E o rapaz suplica o perdão à amada e a pede em casamento. Jenny acaba aceitando e os dois ficam vivendo em Netfield. E é basicamente esse o final. Os dois casais se casam e cada um vai morar em um lugar diferente. Apesar de esperado e bem clichê o final, a leitura do livro de Jane Austen demonstra ainda mais a sua missão de compartilhar a empatia e diminuir o egoísmo, o preconceito e o orgulho que eram presentes em sua época. Este e os seus outros romances demonstram a importância dela para a literatura inglesa.